Atos, capítulo 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão. E andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então, o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia na Pisídia, e entraram na sinagoga no dia do Shabat, e assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com a sua mão, disse: homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito. E, com um braço forte, os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos, suportou os seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte. E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes, até Samuel o profeta. E depois, eles desejaram um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi, para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e aos que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra dessa salvação é enviada. Por não terem conhecido a este,
os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. E, embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tiraram-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galileia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com os seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados, e por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei. Porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregasse as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: Eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dos seus termos. Mas, sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bíblia Sagrada King James 1611.